E aí, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento, a regeneração. O homem após a queda, ele está morto espiritual, porque o homem herda o pecado de Adão. Como está escrito lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, não há nenhum justo sequer. Então todos nós estamos mortos espiritualmente, aqueles que não nasceu de novo. Então o homem nasce morto espiritualmente. Esse é o estado que está o homem. O homem está morto espiritualmente, é escravo do pecado, é dominado pelo pecado. Então o homem precisa do novo nascimento, da regeneração. O homem precisa ser ressuscitado. Então nós vamos ver aqui um texto onde está em João, no capítulo 3, no verso 5. Veremos aqui a fala de Jesus para Nicodemos, onde Jesus fala para Nicodemos assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então vemos aqui que a situação que o homem se encontra no seu estado de morte espiritual, ele não pode entrar no reino de Deus. Ele precisa o quê? Nascer de novo, ser ressuscitado. Os irmãos estão compreendendo a fala de Jesus com Nicodemos? Então, nós vemos aqui nessa palavra água, que não nascer da água. Muitas pessoas vão associar essa palavra ao batismo, às águas do batismo. Vão dizer que é a água do batismo que purifica os pecados. Vão dizer que o homem nasce de novo nas águas do batismo, por não conhecer as Escrituras, a totalidade das Escrituras. Porque se essas pessoas conhecessem as Escrituras, elas iam ver que os profetas já haviam falado isso aqui que Jesus está falando. Os profetas já haviam anunciado. Moisés, Jeremias, Ezequiel, profeta Joel. Os irmãos estão compreendendo? É por isso que Paulo fala que aqueles que estão na frente do povo, eles têm que manejar bem a palavra de Deus. Eles têm que ser o quê? Apto para ensinar. Porque se a pessoa não conhecer a totalidade das Escrituras, vai pegar versículos isolados e vai dar outro sentido para o texto. Os irmãos estão compreendendo? Olha, os profetas já haviam anunciado que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, que Deus purificaria os seus pecados, daria um novo coração, trocaria o seu coração de pedra por um coração de carne, imprimiria as suas leis na sua mente, que Deus derramaria sobre o seu povo o Espírito Santo, que os capacitaria a guardar os mandamentos de Deus, andar nos seus caminhos. Os profetas já haviam anunciado tudo isso que Jesus está falando aqui para Nicodemos, acerca do novo nascimento. Os irmãos estão compreendendo? Olha para os irmãos ver, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 25, para os irmãos ver o que simboliza essa água aqui, que está escrito aqui no texto, que Jesus está falando para Nicodemos. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados, e eu os purificarei, e ficarei purificados de todas as suas impurezas. Os irmãos estão compreendendo o que o profeta Ezequiel está falando? Água aqui, irmãos, é o que o profeta Ezequiel falou, é a purificação, é a remoção dos pecados. Os irmãos estão compreendendo? Nada tem a ver com a água do batismo. A remoção do pecado é produzida em nós por intermédio do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? Olha o que Tito vai falar.
Tito fala lá em Tito 3, no verso 5, que nós seremos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? Essa lavagem produzida pelo Espírito Santo é a remoção do pecado, é a purificação, que Ezequiel está falando aqui, que Deus aspergiria água pura sobre nós, para que nós possamos purificados de todas as nossas impurezas. Os irmãos estão entendendo? Nada tem a ver com a água do batismo, nada tem a ver com o batismo nas águas. O que Jesus está falando para Nicodemos, que ele teria que nascer da água e do Espírito. Ele teria que ser o quê? Purificado dos seus pecados. Ele teria que nascer do alto, nascer de Deus. Os irmãos estão entendendo o que Jesus está falando para Nicodemos? Olha o que o apóstolo Pedro vai falar para nós, lá no capítulo 1, no verso 23. Ele fala assim, que nós somos gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Os irmãos estão entendendo? Que nós não somos gerados de nada físico dessa terra. Nós não somos gerados aqui de baixo, mas nós somos gerados do alto, da semente incorruptível. Os irmãos estão compreendendo? Nós não somos gerados por água do batismo. Nós não somos gerados por meio do batismo. Nós somos gerados do alto, da semente incorruptível. Os irmãos estão entendendo? Uma obra sobrenatural, produzida em nós, dando para nós vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como está lá em Efésios 2, mortos. E Deus, Ele nos dá o quê? Vida, por intermédio do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? O que está acontecendo aqui? A purificação, a remoção dos pecados. Aquela pessoa sendo feita uma nova criatura. Os irmãos estão entendendo? O que Jesus está falando para Nicodemos? Que ele teria que nascer do alto, nascer de Deus. Ele seria ele vai ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fará novo. Quando acontece o novo nascimento, a regeneração. E quando essa regeneração ela acontece? Se os irmãos abrem a Bíblia aí, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, o que está escrito? O que o apóstolo Paulo vai falar? Ao ouvir a palavra da verdade, o Evangelho, e crer, somos selados com o Espírito Santo. Os irmãos compreenderam? Quando o homem ouve o Evangelho e ele crê, ele entende o plano de salvação, ele é selado com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vai habitar dentro dessa pessoa. Acontece a regeneração, o novo nascimento, a troca do coração de pedra por um coração de carne, as leis de Deus sendo imprimidas na sua mente, Deus capacitando essa pessoa agora a guardar os seus mandamentos, a andar nos seus estatutos, a vontade daquela pessoa sendo trocada, os seus desejos. Agora ele não vai ser mais dominado pelo pecado, escravo do pecado, porque ele está tendo agora a justiça de Cristo imputada a ele. Os irmãos estão entendendo o que acontece na regeneração, no novo nascimento? A justiça de Cristo está sendo imputada a ele. O seu velho homem está sendo crucificado com Cristo na cruz do Calvário. A sua velha natureza está sendo crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Ele está sendo purificado pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Então, o novo nascimento, a regeneração, se dá mediante a pregação do Evangelho. Quando esse homem crê em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que ser selado com o Espírito Santo é o quê? É receber o Espírito Santo, que acontece na hora da conversão. Os irmãos estão compreendendo?
Nada tem a ver com falar em língua. Porque muitas pessoas classificam o falar em língua como sendo selo do Espírito Santo. Mas aqui Paulo está falando para nós que o homem é selado com o Espírito Santo quando ele crê em Cristo. Ele recebe o Espírito Santo. Se nós ler o versículo 14, Paulo fala que agora, após ser selado com o Espírito Santo, nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia que Cristo voltará para nos buscar. Porque nós somos resgatados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Então, isso é o novo nascimento, a regeneração. É nascer do alto. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Isso é nascer do Espírito. Os irmãos estão compreendendo? Então, água ali representa o quê? Purificação. Como o profeta Ezequiel falou, purificação, a remoção dos pecados. Então, irmãos, a regeneração batismal é uma heresia. Por quê? Porque ela fere princípios bíblicos como a justificação pela fé, a salvação pela graça. Se é como alguns pregadores dizem que é a água, que o homem nasce na água do batismo, então Cristo morreu em vão. Porque se é a água que purifica os pecados do homem, o que acontece? Cristo morreu em vão. Os irmãos estão compreendendo o tamanho da heresia que é a regeneração batismal? Ela destrói o evangelho. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que Paulo, eu vou repetir novamente para os irmãos, que Paulo fala que quem está na frente do povo, ele tem que manejar bem a palavra de Deus, tem que ser apto para ensinar, para não pregar o quê? Para não ensinar o quê? Heresia, doutrinas equivocadas, erradas. Os irmãos estão compreendendo? Quando o povo vinha, quando os saduceus, os fariseus, eles vinham até João Batista, para ser batizado, para tentar fugir da ira futura, porque eles achavam que as águas do batismo tinham um poder mágico que podia livrar eles do juízo de Deus. João Batista chama aquele povo ao arrependimento, chama ele de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir os frutos de arrependimento. Os irmãos estão compreendendo? Então, a regeneração batismal é uma heresia. Então, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, irmão, ele é uma ordenança instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que creram em Cristo, que compreenderam o processo de salvação, que entenderam o Evangelho. Então, todos aqueles que compreenderam o Evangelho, eles devem cumprir essa ordenança dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas após a conversão, após a compreensão do Evangelho, do que Cristo fez na cruz do Calvário, após compreender o plano da redenção, os irmãos estão compreendendo? O batismo nas águas, ele simboliza morte e ressurreição. É uma profissão de fé para aqueles que creram em Cristo. É um sinal externo daquilo que aconteceu no nosso interior. Então, isso é o batismo nas águas. É um rito iniciatório, onde aquela pessoa está sendo introduzida no corpo de Cristo, na igreja. Os irmãos estão entendendo? Não possui nada místico naquelas águas do batismo. Aquelas águas não produz o novo nascimento. Ela não purifica pecado. Os irmãos estão compreendendo? O que purifica os nossos pecados é o sangue do Cordeiro. Os irmãos estão entendendo? O novo nascimento, a regeneração se dá pela fé em Jesus Cristo. Como Paulo falou aqui para nós, ao ouvir a palavra da verdade, o Evangelho, e crer, você é selado, recebe o Espírito Santo, acontece a regeneração, o novo nascimento, onde o Espírito Santo vai habitar dentro do irmão, capacitando o irmão, habilitando para que o irmão ande e cumpra os estatutos de Deus. Os irmãos compreenderam? Até vimos aí, tá nas mídias sociais, né? Tem um irmão aí, um ancião, que pregou o correto, né? Que o novo nascimento não se dá pelas águas do batismo. E o seu companheiro ficou escandalizado. E esses irmãos, depois que os irmãos viram o vídeo lá, ele teve que renunciar ao ministério. Os irmãos veem que a falta de conhecimento bíblico traz um prejuízo muito grande
Porque as pessoas estão crendo em mentiras, no engano religioso, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. Aqueles que eram para ensinar, para instruir, estão rejeitando a palavra de Deus. E por isso estão pregando o quê? Heresia, falso ensino. Os irmãos estão compreendendo? Então, irmãos, como os irmãos viram aí, registrado nas Escrituras, a água aqui representa o quê? A purificação, a remoção dos pecados. Marca aí para os irmãos ler novamente depois. Ezequiel 36, 25. Jesus está fazendo referência a essa passagem. Onde Ezequiel está falando que Deus aspergeria água pura sobre o povo de Deus. E eles ficariam purificados. Os irmãos estão compreendendo? É o que Jesus está falando para Nicodemos, que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos, nascer de novo, ser regenerado. Muitas pessoas estão nessas igrejas e foram ensinadas que nascer de novo era nascer do tanque, da água do batismo. Então essas pessoas, elas não nasceram de novo, elas não receberam o Espírito Santo, elas não passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, elas não compreenderam o plano da salvação, o Evangelho. Então essas pessoas, elas não são habitadas pelo Espírito Santo. Essas pessoas, elas não são salvas. Por quê? Elas creram no engano, na mentira, na heresia. Porque ninguém nasce, as águas não têm o poder de dar vida, de purificar os seus pecados, de ressuscitar espiritualmente. Isso é produzido em nós, pelo Espírito Santo. Os irmãos compreenderam?